Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro marcado nesse estudo conjugado entre Antigo e Novo Testamento sobre a ótica da doutrina consoladora. Fica o nosso convite para as redes sociais do NEP Vede Jesus. Basta digitar dessa forma, seja na página do Facebook, seja no canal do YouTube. Lá no canal do YouTube você se inscreve, aciona o sino de notificações e recebe os novos vídeos das atividades semanais do Vede Jesus. Neste ano de 2024, dando sequência aos nossos estudos, olhando para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, em especial Carta aos Romanos, a nossa série Romanos verso a verso. Alcançando o nosso estudo, o capítulo 2, verso 14. Fica desde já o convite para que você possa então acompanhar conosco a leitura neste momento, ou então consultando também a sua tradução em casa, ou mesmo no aplicativo do celular, poder aprender conosco aqui na reflexão de hoje. Verso 14, portanto, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, primeira tradução na Bíblia de Jerusalém, encontramos o seguinte: quando os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. O mesmo verso 14, capítulo 2, na tradução de João Ferreira de Almeida, agora, traz o seguinte: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Percebam que basicamente é a mesma tradução aqui em João Ferreira de Almeida e na Bíblia de Jerusalém. Tratando aqui, dentro dessa sequência, dentro da estrutura, dentro do contexto do capítulo 2, lembrando que Paulo está ali, depois de diagnosticar a situação dos gentios, está tratando a respeito da situação dos judeus diante de Deus. E dentro desse diagnóstico traçado pelo apóstolo, no verso 11, ele vai falar que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz separação pelo fato de ser israelita ou de não ser israelita. Está olhando para o gênero humano, está olhando para a sua criação, em especial àqueles a quem ele destinou um mandato de serem os seus prepostos, os seus representantes diante dessa mesma criação. Por isso menciono o gênero humano, independente de qual povo e de qual nação pertença. Os gentios aqui, já vimos, significa os estrangeiros. Significa aqueles que não são de Israel, não nasceram em Israel. E, portanto, não receberam na sua fonte, na sua origem, a primeira revelação divina dada a Moisés e aos profetas. Lembrando que esse chamado precede mesmo a missão de Moisés, que fora com o patriarca Abraão. Ele que era de Ur da Caldeia, fora chamado pela voz espiritual, e a voz espiritual lhe disse que ele seria o pai de uma multidão de nações. E que ele, Abraão, cujo significado dobrado de Sião significa exatamente esse patriarca, pai da multidão de nações, é alertado para o fato de que, tal como as estrelas incontáveis do céu, seria a sua descendência, seria a sua posteridade. Ao que Allan Kardec, lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, vai chamar de posteridade espiritual, uma descendência espiritual. Portanto, não é pela raça, não é pela etnia, não são por fatores culturais que a lei divina nos alcança.
E Paulo está tratando disso aqui no capítulo 2 para deixar muito evidenciado para nós que todos, absolutamente todos, estamos debaixo da mesma autoridade e do mesmo amor. Por isso, justiça e juízo são exercidos por um Pai de amor e de bondade, mas que também tem toda a intenção de nos educar. E esse processo de reeducação, porque nós quebramos este vínculo através da nossa rebeldia, quebramos este vínculo ao tentar criar atalhos próprios, traçar caminhos e fazer nossas próprias leis, e por conta disso caímos no sentido vibracional mesmo deste afastamento. Viemos habitar corpos em mundos físicos, sejam eles primitivos, sejam eles de provas e expiações, em que a vida de fato é dura, em que nós temos que lidar com as intempéries da própria natureza, ao mesmo tempo com as imperfeições que nos caracterizam. E neste processo, portanto, de relembrança, de reaprendizado, porque perdemos este vínculo original da pureza, da consciência livre, pela qual Deus nos criou, para que fôssemos sua projeção na criação, imagem e semelhança dele a refletir a sua perfeição. Quando disso nos desviamos, Deus não nos abandonou, como não nos abandona jamais. Os seus benfeitores, mensageiros, anjos tutelares sempre nos acompanham. No processo histórico das revelações, sabemos que nunca faltou em nenhuma nação, em nenhum povo, através das múltiplas faces da revelação divina, a entendendo como uma unidade, ela veio em parcelas a erguer pouco a pouco este véu para nos fazer compreender a presença de Deus e a vontade dele expressa para que possamos transcender a nossa condição atual de espíritos ainda vinculados ao processo de morte, vida, renascimentos, para alcançar então a condição a que Jesus mesmo se expressou no seu ensino no Evangelho para nos dizer: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ora, quando nos vemos aqui ainda distanciados disso, exatamente porque fincamos o pé e cristalizamos em nós essas tendências ainda instintivas, inferiores, em que nos agarramos a egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, cobiça, é preciso quebrar este vínculo. É preciso renovar-se. À luz da mensagem da Boa Nova, é necessário ser nova criatura. Aquilo que a doutrina consoladora chama de reforma íntima, de transformação interior. Olhar de foco para este verso 14 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, o que o apóstolo está declarando aqui, rememorando. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Percebam, a lei aqui não são as normativas humanas, que são aprimoradas ou, quando nos servem, revogadas, porque são feitas, criadas e anuladas segundo as necessidades temporárias
ocasionais, pontuais da ação humana no tempo. Ah, mas quando falamos da lei divina, estamos falando de lei eterna, de lei imutável. Estamos falando de lei natural, portanto, que se apresenta em todos os vínculos desta natureza criada por Deus em nosso benefício. Compreender isso é muito importante. Quando os gentios, os estrangeiros que não receberam diretamente, como eu disse, a lei, o decálogo e os seus desdobramentos em Moisés e os profetas, quando eles ainda assim fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, e percebam a expressão na tradução, né? Naturalmente. Lei divina igual a lei natural. Eles que ainda que não saibam por uma prescrição direta do profeta o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que está conforme a vontade de Deus, ou que é uma disformidade diante da sua lei, ainda assim fazem naturalmente aquilo que é prescrito pela lei. Paulo diz, ainda que não tenham a lei, ainda que não a tenham recebido pelo entendimento, pelo raciocínio, pela compreensão do que foi falado, do que foi escrito, para si mesmos são lei. Lembrando algo que Paulo está aqui mais uma vez reforçando, e que a doutrina espírita de forma tão clara expressa para a gente na obra básica, o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec. Vou fazer menção aqui à questão 619 dessa obra, dentro de um capítulo que estuda leis morais, leis divinas, leis naturais, tratando sobre o conhecimento da lei natural. Questão 619, a pergunta do codificador à equipe do Espírito de Verdade é a seguinte: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei, a todos. Lembrando aqui, em Romanos, gentios e judeus. Deu a todos os meios de conhecer sua lei, ainda que sabendo que de forma direta, expressa, ela veio primeiro aos judeus. Todos têm conhecimento dessa lei? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que procuram procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Nota explicativa aqui preciosa do codificador ainda para ensinar. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência sua inteligência está mais desenvolvida e ele então compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecer? É uma pergunta, é um questionamento, que diante dos atributos de Deus, só pode ser respondido à luz da pluralidade das existências, processo pelo qual Deus nos depura e nos regenera, revestindo novos corpos, tendo novas oportunidades de fazer este curso de aprendizado, com a mensagem divina vindo até nós,
Primeiramente, gravada em nossa consciência. É o que vamos aprender aqui mais adiante, na conhecida e propalada questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus, respondem os benfeitores, na consciência. E é exatamente isto que Paulo está reforçando aqui no verso 14 do capítulo 2 da carta aos Romanos. Veja que ele está dizendo, quando fazem naturalmente as coisas que são da lei, ora, como poderiam fazer naturalmente algo que não receberam pela via do entendimento lógico, racional, não lhes fora ensinado, eles não ouviram ninguém falar, eles não leram, eles não estudaram a respeito disso. Como eles podem fazer aquilo que é correto sem saber o que é? Lei natural, lei divina, gravada na consciência do ser, que nos traz, portanto, intuitivamente esse discernimento, esta compreensão do que está conforme e daquilo que se afasta da lei divina. Lembrando, única, verdadeira para a felicidade do homem. Recapitulando aqui, questão anterior a que mencionamos, que é a 614, também de O Livro dos Espíritos. Sendo esta a única verdadeira para a felicidade do homem, ela nos diz o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Ainda complementa os instrutores espirituais para nos dizer que o homem não é senão infeliz quando dela, desta lei divina, desta lei natural, quando dela ele se afasta. E esta tem sido a nossa história. É isto que justifica o fato que, mesmo diante daquilo que eu sei ser o correto, eu tomo decisão oposta à vontade expressa de Deus em sua lei. Percebam aqui que mesmo aquele que não aprendeu no berço, na origem, como foi o caso dos judeus, a lei divina, ele não está, lei não está ausente ao alcance daqueles que fora de Israel, estrangeiros, gentios, como eu, como você, de repente não sendo de Israel, está nessa condição, nós recebemos essa lei primeiramente na nossa consciência. Ah, mas eu nunca li o livro dos profetas, eu não sei o que Moisés ensinou. Você me pedir para falar o que está escrito no Decálogo, ouvi dizer, mas não sei reproduzir. Significa então que eu estou deserdado da lei, que eu não vou ter como saber, que eu não vou ter como distinguir, e ainda assim serei julgado, e ainda assim serei condenado por não conhecê-la? Paulo está aqui declarando abertamente, não tendo lei, recebeu, profeta nenhum ensinou, você não sabe de fato, mas isso não te torna menos responsável. Porque estando na consciência, entendendo, consciência aqui, como o próprio Espírito manifestando a sua vontade em alinho ou em desalinho com a manifestação do pensamento de Deus, porque isso é a lei. A grafia da lei em palavras escritas, a expressão da lei em palavra falada, é uma manifestação material dela. Porque a lei, a origem da lei, é o fluxo do pensamento divino. Pois fora isto que captado, filtrado,
pela ação humana inspirada, veio se tornar para a gente. Primeiro, palavra falada, tradição oral. Foi dessa forma que foi em Israel passado de geração a geração a lei, a Torá, para os hebreus. Significa para eles o conhecimento da lei divina. Ter a palavra escrita, a palavra grafada, também é uma expressão material deste pensamento que é o fluxo desta vontade de Deus. Agora, a grande questão para a gente é esta. Não sabendo, não tendo contato, mas estando em minha consciência, sendo, portanto, responsabilizado por isso, eu sou, por essa mesma lei, julgado. Não tendo eles lei, gentios estrangeiros, para si mesmos são lei. Perceba, não há algo externo, não há alguém vindo até nós e dizendo, está certo, está errado. Para si mesmos são lei. Ainda olhando aqui para a obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos consultar como Allan Kardec vai explicar na oração dominical do Pai Nosso, modelo de prece, ensinado por Jesus ao grupo apostólico e para toda a cristandade. Como é que Kardec vai abordar aquele ensino de Jesus no Pai Nosso para dizer assim: seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Capítulo de número 28, coletânea de preces espíritas, item de número 3. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vontade do Senhor é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Que texto do codificador para nos explicar o significado do seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Todos os elementos estão presentes aqui, inclusive para clarear este verso 14 do capítulo 2 da Carta aos Romanos. Aí fica evidente de que maneira eu aplico esta condição de que, sendo estrangeiro, não sendo israelita, não conhecendo a lei propriamente, como é que eu posso fazer naturalmente as coisas que são da lei? Não tendo a lei, sendo lei para mim mesmo. Veja que, sendo lei para nós mesmos, não significa inventar uma para si. Não significa fabricar a quem o faça. Aliás, temos gerações que passaram pela Terra e que num ciclo vicioso têm vivido dessa forma. Através de suas próprias leis, de suas próprias normas, seguindo falsos preceitos,
falsas doutrinas, criando vãs filosofias, cegos guiando cegos. Como ensina o mestre, qual será a destinação? Cairão ambos no mesmo fosso. Mas para relembrar que esse mecanismo sábio, esse mecanismo de bondade infinita do Criador, não nos deixa no fosso. A sua mão simbolicamente nos alcança. A sua graça, a sua misericórdia vem ao nosso encontro e nos retira desse abismo. Faz cair as escamas dos nossos olhos. Aquele que até então não tinha ouvidos de ouvir, não tinha olhos de ver, ouvirá e verá. E tal qual como descreve o codificador Allan Kardec aqui para nós, esse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, fará a vontade do Senhor, observará suas leis, se submeterá a elas sem reclamar, sem murmurações. Vai observar os seus decretos divinos, a lei natural. O homem vai, portanto, se submeter quando compreender que sois Deus, vós sois meu Pai, a fonte de toda, absolutamente toda a sabedoria. E que sem vós, repito, nada podemos, nada podemos. Compreendendo isso, então, sentindo isso, portanto, experienciando isso na própria vida, faremos a vontade do Pai na terra, como já o fazem os seus eleitos no céu. Amados, essas são as nossas reflexões em torno deste verso 14 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Aqui a nossa série Romanos verso a verso. Acompanhe dentro da nossa página do Facebook ou no canal do YouTube, digite NEP V de Jesus. No canal do YouTube é uma playlist, uma listagem de vídeos que você pode acompanhar desde o primeiro capítulo do primeiro verso até este que aqui nos encontramos, nesse 14º verso do segundo capítulo da Carta aos Romanos, cuja reflexão deixamos aqui para que você também faça a sua. E deixe aqui, se assim desejar, seu comentário, sua pergunta mesmo, seu questionamento. Curta, compartilhe, leve adiante a mensagem da Boa Nova, do Evangelho do Mestre, a reacender os corações nessa reconexão que tanto precisamos, ativando o nosso sentido espiritual através desse poder de Deus e a ação do Evangelho, da Boa Nova, da Boa Notícia, que é Jesus vivo para nós aqui, para a nossa geração, na atualidade de nossos dias. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.